Encontros com Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com Pedro, apóstolo Pedro, que não foi um encontro só, mas foi uma convivência. E eu chamei essa mensagem, pensando em Pedro, usando essas 3 palavras: encontro, desencontro e reencontro. Tudo a ver com Pedro, pode ter certeza. Quando a igreja cristã começou, 2000 anos atrás, em Jerusalém, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus, o Espírito Santo desceu, e a igreja começou. E naquele início, 2 dos 12 apóstolos, dos 11, porque Judas tinha morrido, 2 dos discípulos se destacaram muito naqueles primeiros dias: Pedro e João. E eles causaram um grande impacto na cidade de Jerusalém, que era onde tudo estava começando. Na primeira pregação de Pedro, se converteram 3.000. Depois subiu para 5.000 o número de convertidos. Ou seja, a cidade virou de cabeça para baixo por causa daquilo que Deus estava fazendo com aqueles homens, Pedro e João. Então, as autoridades de Jerusalém ficaram desconfiadas com aquilo e chamaram Pedro e João para prestar esclarecimentos, para fazer um interrogatório. As autoridades, vendo aquele alvoroço na cidade, aquela mudança por causa dos novos convertidos, chamou Pedro e João para um interrogatório. E eu quero começar a história de Pedro por aí, começar pelo final, Eu quero ler com vocês a conclusão que essas autoridades chegaram sobre Pedro e João, para a gente poder voltar lá no início da história. Entenderam, A igreja começou, o negócio estava bombando, as autoridades ficaram suspeitas, suspeitando, chamaram Pedro e João, interrogaram, e olha a conclusão que eles chegaram. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É sensacional esse versículo. É muito, muito legal isso aqui. Então aqueles homens que não estavam bem intencionados, aquelas autoridades, eles estavam incomodados com o que Pedro e João estavam fazendo. Eles chamaram, interrogaram, e a conclusão deles: ficaram admirados. Porque como que esses homens, tão comuns, tão ignorantes, quando diz ali sem instrução, é ignorante mesmo, sem educação formal, como que esses homens estão fazendo um negócio desse tão grandioso nessa cidade? E a conclusão que eles chegaram: esses homens andaram com Jesus, porque eles estão fazendo a mesma coisa que Jesus fez. Esses homens andaram com Jesus. Deixando João um pouco de lado, focando em Pedro, ele era um dos 12, daqueles que andaram 3 anos com Jesus. Ele é um dos autores do Novo Testamento. Na sua Bíblia tem 2 cartas, lá no final, com o nome de Pedro, que ele escreveu. Só que Pedro, ele era um pescador. E na cultura, como em muitas outras, pescador é alguém simples, que não tinha educação, não tinha instrução, era uma pessoa rude, uma pessoa bem comum. Então o que fica na nossa cabeça é: como é que alguém assim, tão simples, chega nesse ponto de escrever 2 cartas inspiradas pelo Espírito Santo, que servem até hoje para nós e para todas as igrejas no mundo? Como que alguém tão simples, sem instrução, causa tanto impacto? Como que alguém tem tanta influência e demonstra tanta sabedoria? A conclusão é a que esses homens chegaram: andou com Jesus. Então a nossa conclusão também, pensando nessa nossa série, é que o encontro com Jesus é a experiência mais poderosa e transformadora que alguém pode ter na sua vida. Para Pedro sair daqui, um pescador simples, comum, que ninguém conhecia,
para se tornar um homem de impacto no mundo inteiro, de influência, de sabedoria, de poder, o que é que aconteceu? Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e a sua vida foi completamente transformada. Então a história de Pedro é muito interessante. Mas como eu disse, não foi só um encontro, né, como os outros que nós vimos, mas foi uma convivência de 3 anos que Pedro andou com Jesus até se tornar quem ele se tornou. Então, para a gente organizar aqui as ideias, eu dividi nessas 3 partes: encontro, desencontro e reencontro. Então, foi assim que a vida de Pedro foi transformada, com essas 3 experiências. Falando do encontro, o encontro de Pedro com Jesus foi marcado, ou Pedro teve muitas experiências marcantes com Jesus, desde o começo. Quando Jesus chamou Pedro, lá na beira do mar da Galileia, naquele primeiro dia, houve uma pesca milagrosa. Eles estavam pescando, não pegaram nada a noite inteira, e Jesus falou: joga a rede mais uma vez. Eles falaram: mas a gente já pescou a noite inteira, não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, vamos jogar mais uma vez a rede. E eles jogaram e pegaram uma quantidade enorme de peixes. Começou assim a experiência de Pedro com Jesus, uma experiência marcante, logo de cara. Depois, vocês sabem, eu vou contar várias histórias aqui. Um dia uma noite, Jesus foi encontrar os discípulos de novo no mar da Galileia, só que Jesus foi andando sobre as águas. E lá no meio do lago, Pedro viu, os discípulos viram Jesus vindo, andando sobre as águas, e Pedro falou: Jesus é o Senhor? Sim, sou eu. Está andando sobre as águas? Já estou aqui, tá? Estou incluindo umas falas aqui. Quero ir também. E Jesus falou: então vem, Pedro. Então Pedro falou: então vou. E foi. E andou sobre as águas também. Gente, a gente é muito acostumado com as histórias bíblicas. Mas imagina 2 homens andando sobre a água. É uma experiência marcante, não é? Quem aqui já andou sobre as águas? Então, é marcante. Pois é. A pesca milagrosa, até que se alguém contar aqui história de pescador, talvez a gente acredite um pouco. Mas não como Pedro. E ninguém aqui andou sobre as águas, tenho certeza. Num outro momento, Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para irem num monte bem alto. E lá em cima, Jesus foi transfigurado. O que é isso? Os discípulos viram o seu corpo como o corpo de Jesus seria quando ele ressuscitasse. E essa é uma experiência espetacular. Ver o corpo de Jesus como seria quando Jesus ressuscitasse. Além disso, apareceu ainda Moisés e Elias falando com Jesus. Pedro, Tiago e João testemunharam isso pessoalmente. Que espetáculo! 3 experiências inesquecíveis. O que mais? Pedro também, ele sempre demonstrava bastante sinceridade e boas intenções, né? Por exemplo, quando Jesus disse que ia morrer, falou: gente, eu vou para Jerusalém, eu vou ser preso e vou morrer. E Pedro disse: eu vou junto e vou morrer junto. É legal isso, é boa intenção, sinceridade, muito bom. Quando, eu não quero adiantar a história aqui, mas quando Jesus falou assim: Pedro, uma hora você vai me negar. Pedro falou: não, Jesus, imagina, jamais te negarei, jamais. Boa intenção, sinceridade. Depois, quando Jesus foi preso e os soldados chegaram para prender Jesus, o que Pedro fez para proteger Jesus? Pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Por quê? Ele queria proteger Jesus, ele amava demais Jesus. Ele tinha boas intenções, ele era sincero. Ele amava Jesus de verdade. Né? Naquela ocasião em que Jesus lavou os pés dos discípulos, para ensinar humildade e amor, Pedro falou assim: não, Jesus, por favor, aí é demais, né? O Senhor que é o mestre, quer lavar o nosso pé, por favor, o meu não. Aí Jesus falou: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem nada comigo.
Ah, é assim? É. Ah, então Jesus, então lava o pé, lava a cabeça, lava tudo. Esse era o Pedro. Experiências marcantes, sinceridade, boas intenções. E Pedro também fez algumas confissões importantes. Uma hora Jesus reuniu seus discípulos e perguntou para eles: e aí pessoal, o que as pessoas andam dizendo sobre mim? O que estão postando aí nas redes sociais sobre mim? E aí os discípulos começaram: uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista que ressuscitou, outros estão dizendo que é um profeta. E vocês? Jesus perguntou: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que respondeu primeiro? Pedro. Aí ele respondeu o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo significa: o Senhor é o Messias, prometido desde o Antigo Testamento que seria o Salvador. Filho do Deus vivo, ou seja, é Deus homem. Isso é importante, gente, isso é muito importante. Pedro entendeu o que estava acontecendo. Mais um pouco na história, Jesus começou a fazer uns discursos meio duros, dizendo a verdade para as pessoas. E as pessoas começaram a ir embora. Quando tinha milagre, quando tinha cura, todo mundo estava lá. A hora que Jesus começou a dizer que precisava mudar de vida, que não podia continuar do jeito que estava, aí as pessoas foram embora. Jesus virou para os discípulos e falaram assim: e vocês? Não vão me abandonar também? E aí Pedro respondeu algo tão bonito, está lá em João capítulo 6, versículo 66. Pedro respondeu: Jesus, para onde a gente vai? Ou para quem iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Olha que bonito isso. Vocês não vão me abandonar? Não vão te abandonar, Jesus. Como que a gente vai abandonar o Senhor? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Pedro entendeu quem era Jesus. Pedro entendeu a mensagem de Jesus. Pedro entendeu quem era Jesus. Então Pedro conheceu, Pedro aprendeu e Pedro experimentou coisas com Jesus na sua vida. Experiências muito importantes, aprendizado profundo, conhecimento, convivência. Que legal, essa parte do encontro, vamos resumir assim. Mas apesar de tantas coisas boas, na experiência entre Jesus e Pedro, além do encontro, teve também um momento de desencontro. Vamos dar uma olhada. Por exemplo, nessas experiências de desencontro, vou chamar assim, o que a gente percebe? A gente percebe Pedro lutando com seus desafios pessoais, lutando com a sua personalidade, lutando com o seu jeito, lutando com seus pecados. Por exemplo, na mesma ocasião que Pedro andou sobre as águas, é legal andar sobre as águas, né? Muito especial. Mas lá pelas tantas, o que aconteceu? Pedro estava lá, feliz da vida, andando sobre as águas. Que experiência especial, marcante, inesquecível. De repente Pedro começou a olhar para o mar, olhar para o vento, ficou com medo e afundou. E Jesus teve que puxar Pedro e falar: poxa Pedro, estava indo tão bem, que medo é esse? Que dúvida é essa? Desencontro. Naquela mesma experiência que os discípulos subiram ao monte e viram Jesus transfigurado, a hora que os 3 discípulos viram Jesus com o corpo glorificado, Moisés e Elias falando com ele, Pedro falou assim: nossa Jesus, como é bom estar aqui, vamos fazer 3 tendas, vamos fazer 3 barracas, aí a gente fica aqui. Tadinho, não era, falou uma coisa boa do coração dele, né? Mas um dos evangelistas que escreve a história, escreve assim:
Pedro nem sabia o que ele estava falando. Tipo, Pedro estava falando isso e os outros discípulos, ah, meu pai. Lá está o Pedro falando bobagem de novo. Então, às vezes ele era meio impetuoso, né? Quando Jesus disse, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser preso e vou morrer. Antes de Pedro dizer assim, vou morrer contigo, ele falou, não, Jesus, vem cá. Que história é essa, Jesus? Como é que o senhor vai morrer desse jeito? E aí o que Jesus falou para Pedro? Arreda Satanás. Eu estou arredando aqui, mas não sou Satanás não. Ou seja, Pedro falou sem pensar. Levou um susto de Jesus. Depois ele falou, não, Jesus, vamos até o fim, se precisar eu morro com o Senhor. Pedro era impetuoso, cortou a orelha do guarda. E Jesus falou, Pedro, não precisa disso, calma. Coisas de desencontro. Pedro teve experiências muito especiais, a gente já falou. Mas também teve umas pisadas na bola. Acontece. Mas o que eu acho muito legal na história de Pedro é a sua semelhança conosco. O que nos atrai na história de Pedro é que nós somos parecidos demais com Pedro. Na nossa caminhada com Jesus e na sua, tenho certeza que você já teve experiências marcantes com Jesus. Tenho certeza que você já teve momentos que você orou por algo impossível humanamente e Deus respondeu. Não teve? Tenho certeza que você já teve experiências de cura física, cura emocional, uma experiência marcante. Talvez você já tenha visto ou esteja vendo na sua vida mudanças profundas de caráter, de comportamento, experiências marcantes. Mas nós também temos lá nossos tropeços e desencontros, como Pedro. É por isso que Pedro é tão parecido conosco, que nós somos tão parecidos com ele. Nós andamos com Jesus com sinceridade, nós fazemos confissões corretas, mas nós somos tão cheios de desafios pessoais, com o nosso jeito de ser, com a nossa personalidade, com a nossa impetuosidade, com os nossos momentos de dúvida, com os nossos momentos de precipitação. Quantas vezes você e eu fazemos alguma coisa, tomamos uma decisão de cabeça quente, sem pensar, sem orar, sem pedir conselho, e depois você fala, cortei a orelha errada, cortei a orelha da pessoa errada. Não acontece? Então Pedro e nós estamos ali. Pedro falava as coisas sem pensar. E nós? Você fala as coisas sem pensar? Quando vê, já saiu. Você escreve coisas sem pensar no WhatsApp? Ainda bem que agora tem aquele santo recurso de apagar. Quando dá tempo, amém. Quando não dá, misericórdia. Fala coisas sem pensar, responde sem pensar. Como Pedro. Momentos que nós temos medo e dúvida. Está indo tão bem, estou andando sobre as águas, estou feliz, estou crescendo, estou animado na igreja, estou tendo boas amizades. De repente começa a olhar o mar, começa a olhar o vento, e começa a ficar com dúvida, mas será que é isso mesmo? Começa a ficar com medo. Poxa, mas e aquela situação, e aquilo? Está vendo como a gente é bem parecido com Pedro, não é? Somos bem parecidos com Pedro. Mas Pedro teve um problema, maior um pouco. Um desencontro pior um pouco. Porque Pedro negou Jesus. Ter medo é uma coisa. Falar sem pensar é uma coisa. Negar Jesus é um pouco mais grave. Eu quero ler aqui a história desse momento. Vamos ler. Jesus já tinha sido preso, foi levado para a casa do sacerdote para ser julgado, e Pedro foi seguindo de longe e ficou por ali também.
Enquanto isso, enquanto Jesus estava lá na casa, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto do fogo. Olhou bem para ele e disse: você é um dos que estava com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou: não faço a menor ideia do que você está falando. Poucas horas atrás, Jesus estava lá, na ceia, na última ceia com Jesus. Jesus, eu jamais vou te negar. Jesus, eu vou morrer se precisar. E agora, não tenho a menor ideia de que você está falando, mulher, está doida? E caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: esse homem, com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam ali, que estavam por lá, confrontaram Pedro dizendo: você deve ser um deles. Você é crente, não é? Você é da IBR, não é? Pois é Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Não sou crente, não sou da IBR, não conheço Jesus. Xingou ainda. No mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Que triste, né? Que triste. O encontro foi bom, cheio de coisas boas, mas teve a hora do desencontro. Teve a hora do desencontro. No momento mais difícil da vida de Jesus, no momento mais crítico, depois de tanto tempo andando com Jesus, depois de tanto aprendizado, depois de viver milagres que ninguém mais viveu, Pedro agiu de maneira tão errada, tão errada. A gente não sabe se foi por vergonha, por medo, tudo junto. O fato é que ele negou Jesus com todas as letras. Aqui a gente enxerga nessa cena uma demonstração clara daquilo que eu já falei. Nós somos igual a Pedro, nós somos iguais a Pedro. Aqui a gente vê a humanidade de Pedro. Não é porque ele viveu milagres especiais que ele deixou de ser humano, pecador. Sabe qual é o problema de Pedro e sabe qual é o nosso problema? É o que Jeremias escreve: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem vai controlar o coração? É um coração enganoso. Tem uma das traduções que dizem que a doença é incurável, a doença do coração. Esse era o problema de Pedro. Pedro andou com Jesus, Pedro aprendeu direto da boca de Jesus, mas ele ainda tinha um coração pecaminoso, exatamente igual o meu e o seu. Então, essa é a luta de Pedro. Nós vivemos essa luta dentro do nosso coração, entre saber o que é certo, entre ter experiências marcantes e de repente dar umas pisadas na bola assim, incríveis. Mas eu quero ler um texto de um outro homem na Bíblia que nos conforta, que é o apóstolo Paulo. Olha só o que ele escreve: pois quero fazer o que é certo. Apóstolo Paulo, tá? Que escreveu 13 livros do Novo Testamento. Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo mortal?
dominado pelo pecado. Esse texto me conforta, porque o apóstolo Paulo, que teve a experiência que teve com Jesus, assim como Pedro, ele diz: eu quero fazer a coisa certa, faço errado. Não quero fazer a coisa errada, vou lá e faço. Ah, miserável que eu sou. Não chamou o outro, tá? Chamou ele. Esse é o melhor retrato nosso, gente. Coitado de nós. Enquanto nós estivermos nesse corpo mortal, cheio de engano no nosso coração, essa vai ser a nossa história. A gente quer fazer o certo, com sinceridade, como Pedro, vai fazer o errado. A gente quer fugir do errado, vai acabar fazendo. É fácil perceber isso. Você já se assustou com o seu próprio pecado? Você já ficou chocado com a sua capacidade de cometer coisas terríveis? Ou de pelo menos pensar nelas? Né? Ou será que só eu? Na hora que eu falo, Jesus amado, você acaba de sair do culto, animado, feliz, não, o culto foi uma bênção. Senhor, essa semana vai ser uma semana diferente na minha vida. Vou começar uma vida nova. Chega no carro, alguém já fala uma coisa atravessada, já viram uma coisa doida. Chega em casa, quem que deixou isso aqui fora do lugar? Já começa a confusão. É assim na casa de todo mundo, eu sei. Eu sei. Miserável, miserável. Todos nós. Porque a gente quer fazer o certo, mas não consegue. Assim era Pedro, coitado. Assim somos nós. Você faz devocional, impressionante. Você faz devocional, essa semana eu vou ler a Bíblia, vou orar. Você até consegue, levanta, faz o devocional, levanta, tropeça na cadeira, chuta a cadeira. A nossa luta, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós vamos lutar sempre. Nós vamos lutar sempre. Nós somos assim, nós somos como Pedro. Mas sabe o que eu acho mais especial de tudo isso? É que a história de Pedro não terminou aí. A história de Pedro com Jesus não terminou na negação, não terminou no erro. Nem a nossa precisa terminar assim. Os nossos tropeços, por piores que sejam, eles não precisam ser um ponto, eles têm que ser uma vírgula, porque a história continua. A história sempre continua. Por isso que eu chamei de encontro, desencontro e reencontro. Nossa história não precisa terminar quando as coisas dão errado. Mas olha só, antes da gente partir para o último ponto, algo importante aqui. Naquele momento que Pedro negou Jesus pela terceira vez, ficou bravo, xingou e falou: eu não conheço Jesus de jeito nenhum. Olha o que o texto diz: então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras dele. Nós já lemos, eu quero ler de novo. Hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali chorando amargamente. Essa é uma cena terrível, emocionalmente muito intensa. Imagina Jesus olhando para você, na hora, 1 segundo depois que você fez a coisa mais terrível. Como você se sentiria? Pedro saiu dali chorando, e ele de fato se arrependeu. Então aqui a gente precisa aprender uma lição com Pedro, uma lição muito, muito importante, uma lição sobre quebrantamento. Quebrantamento. Um coração quebrantado é aquele que sente a dor do seu próprio pecado e chora por isso. Vamos ler juntos? O coração quebrantado é aquele que sente a dor do seu próprio pecado e chora por isso. Como está em falta hoje
quebrantamento. Como está em falta nós olharmos para o nosso pecado e sentir a dor do nosso pecado. É fácil sentir a dor do pecado dos outros contra nós. Pedro, ele estava chorando por causa do seu pecado, daquilo que ele fez. Gente que não se quebranta mais. Essa tem sido a realidade nas igrejas e fora também. A pessoa simplesmente vai levando as coisas, vai passando, pecado após pecado, problema após problema, briga após briga, discussão após discussão, desentendimento após desentendimento, e não existe mais quebrantamento. Como isso faz falta? Como isso faz falta? As pessoas perdem casamentos por falta de quebrantamento. Famílias acabam por falta de quebrantamento. Porque um quer competir com o outro para ver quem é mais orgulhoso. E aí a história não tem o reencontro, a história termina no desencontro. Pessoas perdem carreiras por falta de quebrantamento, porque não querem ouvir opinião, porque não querem se submeter, não querem se sujeitar, não querem aprender. Pessoas mudam de igreja por falta de quebrantamento. Gente, tudo isso que eu estou falando com muito amor e carinho. Porque eu sei que muitos de vocês perderam casamentos, eu sei que muitos de vocês perderam carreiras, eu sei que muitos de vocês mudaram de igreja. Não estou dando indireta para ninguém. Essa é simplesmente a realidade. E por mais que doa, a gente tem que admitir que é assim. Mas tem alguma hora que a gente precisa olhar para isso e falar assim: eu estou precisando disso aí, porque eu estou cansado de perder as coisas, estou cansado de continuar dando murro em ponta de faca e de bater a cabeça no muro. O que está faltando é quebrantamento. O quebrantamento começa na nossa vida quando a gente tem a consciência de que Jesus está olhando para nós, que foi o que aconteceu ali. E eu queria dizer para você que Jesus está olhando para você hoje também, assim como Ele olhou para Pedro. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então o quebrantamento na nossa vida começa quando a gente lembra, quando a gente olha e lembra que Jesus está olhando para nós, e a gente lembra das palavras dele. Aqui no caso era uma palavra alertando Pedro, mas talvez você possa se lembrar de outras palavras de Deus na sua vida, de mudança, de crescimento, de desafio. É assim que começa o quebrantamento. Palavras sobre perdão. A gente sabe que na Bíblia a gente aprende a perdoar, mas nem sempre essa palavra de Jesus entra no nosso coração, e aí a vida continua de uma maneira terrível. Se você tem vivido de maneira sincera diante de Deus e honesta, errando, mas confessando seus erros, errando com as pessoas, mas se acertando com elas, eu quero dizer, ótimo, continue assim. O erro e o acerto fazem parte da nossa vida. Continue assim. Todos nós vamos errar, mas precisamos acertar. Se você tem vivido assim, amém, continue assim. Mas se você tem vivido uma vida sem quebrantamento, eu quero lembrar o texto de Provérbios 28:14, que diz assim: o homem que endurece o seu coração cairá no caminho da desgraça. Vou ler de novo. O homem, ou a mulher, ou o jovem, que endurece o seu coração cairá no caminho da desgraça. Qual teria sido o final da história de Pedro se ele não tivesse se arrependido? Teve um colega dele que não se arrependeu, se lembra? Judas. Judas traiu Jesus, não se arrependeu, não se quebrantou. Qual foi o final da história? Se enforcou. Esse é o caminho da desgraça. Esse é o caminho da desgraça. Qual foi o final da história de Pedro? Bem diferente. Porque Pedro
lembrou que Jesus estava olhando para ele. Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Pedro se quebrantou, chorou, sofrido pelo seu pecado. A gente lê o Salmo 32, a gente lê o Salmo 51 e a gente vê Davi fazendo a mesma coisa, porque os homens de Deus agem assim e as mulheres de Deus também. A história de Pedro não terminou aí, graças a Deus, graças à atitude que ele teve de quebrantamento. A história não terminou no desencontro, mas houve um reencontro. E esse reencontro aconteceu algum tempo depois. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu aos discípulos, apareceu até para Pedro. Mas o que eu vou chamar de reencontro é uma última conversa, tá? Que aconteceu de novo no Mar da Galileia, onde tudo começou. Olha só que bonita essa história. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Gente, é a primeira conversa depois que Jesus morreu, depois que Pedro tinha negado Jesus. Estão os dois ali face a face. Você me ama, Pedro? Pedro agora diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ele ficou sentido por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Que conversa séria, hein? Que conversa profunda. E a gente precisa dessas conversas com Jesus. Sem ninguém, sem milagre, sem andar sobre as águas, a gente precisa sentar e abrir o coração com Jesus. Especialmente depois de um tombo. Jesus que puxou a conversa com Pedro. Jesus que puxou o assunto. E a gente pode aprender algumas coisas aqui. Primeiro, a restauração na nossa vida, como foi na vida de Pedro, envolve tratar diretamente os erros. Diretamente os erros. Jesus não fez de conta que Pedro não tinha feito nada. Jesus sabia que essa conversa era necessária. Ele não fez de conta que nada tinha acontecido. Tinha acontecido sim. Pedro estava chateado. Jesus sabia que essa conversa era importante, então ele foi lá: vamos acertar Pedro. Restauração envolve tratar diretamente os erros, e nós não podemos andar para frente sem corrigir o que ficou para trás. Uma outra lição: a graça e o perdão de Jesus são sempre maiores do que o pecado. Pedro negou Jesus 3 vezes. Quantas vezes Jesus deu a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por ele? 3 vezes. Para lembrar Pedro e para mostrar: Pedro, você errou, mas eu quero te dar a chance de apagar isso daí, e de que a sua última memória seja da sua declaração de amor, não da sua negação. Sabe por que Jesus faz isso? Graça e perdão. Me negou, né, Pedro? Eu vi aquele dia. Está aqui agora, aí está sem graça. Eu sei por que você está sem graça. Me negou na frente de todo mundo. Que coisa, hein, Pedro? Para com isso, Pedro. Você já é crente há tanto tempo. Essa seria a nossa atitude. Jesus não age assim. Pedro, esquece a negação, vamos conversar sobre outra coisa. Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? 3 vezes. Para mostrar que o nosso relacionamento com Jesus é na base da graça e do perdão. E por último, já para encerrar, com Jesus ou em Jesus, sempre há oportunidade de recomeçar. Como eu falei, a história de Pedro não terminou na negação. A história de Pedro terminou aqui,
Porque o que Jesus estava dizendo é o seguinte: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Então agora, olha para frente, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Olha para frente, Pedro. E sabe o que Pedro fez? Olhou para frente. Tanto que eu comecei a pregação contando daquela história. Na primeira pregação se converteram 3.000, depois se converteram 5.000. E quem estava cuidando delas? Pedro. Porque Pedro experimentou um reencontro com Jesus. Jesus fez questão de dar a Pedro a chance de esquecer do seu passado, deixar isso para trás e olhar para o que está à frente, que é muito mais precioso, muito mais importante. Então em Jesus há sempre oportunidade de começar. E olha que legal. Sabe o que aconteceu nesse dia dessa conversa aqui? Uma outra pesca milagrosa. No primeiro encontro de Jesus com Pedro, o que aconteceu? Uma pesca milagrosa. O que aconteceu agora? Depois de tudo isso que aconteceu, de novo, eles pescaram, não pegaram nada. Jesus mandou eles jogarem a rede. E de novo, uma outra pesca milagrosa. Sabe o que isso mostra para nós? Mostra que Jesus não desiste de nós. Aquilo que você já aprendeu dele, ele quer confirmar hoje de novo. Aquilo que você já experimentou, Jesus quer renovar nessa noite. Pedro, já se passaram 3 anos desde a primeira pesca. Eu quero repetir esse milagre para você nunca ficar olhando para trás. Vamos começar tudo de novo. Isso pode ser verdade na sua vida, meu querido. Aliás, isso precisa ser verdade na sua vida e na minha vida. Desde a primeira pesca até essa, quanto rolo, quanta bênção, quanta vitória. Mas como o nosso relacionamento com Jesus é baseado na graça, nós podemos sempre lembrar que Jesus mantém o seu compromisso e sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Todos nós somos sujeitos a momentos de turbulência que nem sempre são culpa nossa. Às vezes a vida se complica por outras pessoas, por outras situações. Às vezes a nossa vida é marcada por tropeços, por erros nossos. Às vezes acontece na nossa vida um esfriamento, em que a gente perde a vontade de estar com os irmãos, em que a gente perde a vontade de vir na igreja, que a gente perde mesmo. A gente perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, e aquilo tudo vai ficando cinzento no nosso coração. Porque nós temos ainda o nosso coração enganoso. Então a nossa vida vai ter esses momentos. Mas eu gostaria muito que nessa noite fosse uma noite de mais uma pesca milagrosa na sua vida. Onde Jesus está dizendo para você: não importa o rolo que você se meteu, não importa o pecado que você cometeu, se você se quebrantar e se você quiser se reerguer, vamos olhar para frente e eu vou junto com você. Qual é a sua situação hoje? Como você está diante de Deus? Como você se sente? Às vezes você está se sentindo muito bem com Deus. Amém, glória a Deus por isso. Esse é o ideal, aliás. Mas está aí o desafio para que a gente clame ao Senhor, para que Ele nos mantenha assim, para que a gente não precise passar por tanto sofrimento. Mas talvez tenha alguém aqui que esteja mais parecido com Pedro no seu momento ruim. E eu quero falar com você também. Talvez o que esteja faltando na sua vida seja chorar pelo seu próprio pecado. E chegar diante de Jesus e dizer: eu pequei, eu errei, mas eu amo o Senhor e eu quero começar tudo de novo. Se você está assim, não perca a oportunidade de ter mais essa conversa com Jesus. Você não precisa fazer nada de especial. Você só precisa derramar o seu coração diante dele. Amém? E talvez você possa fazer isso agora. Feche os seus olhos. Converse com ele. Você sabe as suas negações. Você sabe os seus pecados. E você sabe a distância que você está do Mestre.